Olá, meu querido internauta, muito boa noite. Hoje é dia 14 de junho, gente. Como o tempo passa rápido, hein? Olha, já estamos praticamente na metade de junho, hein? Então, estamos no dia 14 de junho de 2022. E esse é o canal Conservadores do Universo, né, de Campinas. E eu hoje estou em Campinas, não é? Este é o programa Clube do Livro. E nós estamos comentando esse livro sensacional, maravilhoso, chamado Fagulha, né? A Fagulha, isso, Gilmar. A Fagulha dos vencedores do nosso querido escritor Gilmar Dias. Cada capítulo, Gilmar, que a gente vai comentando, nossa, é como eu te falo, a gente vai subindo essa escada, porque o capítulo de hoje, pessoal, está maravilhoso, maravilhoso. Mas, como sempre nós fazemos, nós deixamos aqui bem claro, nós não somos críticos literários, nem analistas, nada disso. Somos apenas leitores. Leitores, assim, apaixonados, né, por livros e gostamos de comentá-los, né? Aliás, ontem eu adquiri 2 livros, então, que futuramente a gente vai comentar. Um é do Rodrigo Constantino, o outro do nosso querido Alexandre Costa, né? Então, pessoal, vamos para frente, vamos mandar os abraços como a gente manda. A gente não tem como a gente não mandar um grande abraço para toda a organização do CEPEC Campinas 2022, principalmente na pessoa do Eduardo Bolsonaro. Pessoal, vocês, olha, quem não veio a esse congresso, né, o evento, o maior evento, né, dos conservadores do mundo todo, né? Quem não veio não sabe o que perdeu, porque uma coisa é você estar aqui, outra coisa é você pegar um vídeo de alguma palestra ou de algum palestrante. Vocês não têm a menor ideia do que foi esse evento aqui na cidade de Campinas. Olha que privilégio, por isso que eu estou hoje aqui, né? Então, e nós queremos mandar também um abraço muito especial para o nosso presidente, Jair Messias Bolsonaro. Esse homem tem um entusiasmo, uma energia fantástica mesmo, maravilhosa. Ele desceu do avião no domingo à tarde e foi para a casa dele imediatamente, abriu o computador dele e fez 1h30, né, de comentários com o pessoal do Congresso. Foi realmente um momento maravilhoso. Eu também quero mandar abraço para o nosso IBC, sem dúvida, né, o Instituto Brasil Conservador, na pessoa do Dr. Nelson e do filho dele, Rogério Parada. Também mando aquele abraço para o povo campineiro, como sempre, né? Não vou comentar sobre a reunião da Câmara. Hoje não, porque eu quero passar rapidinho a comentar esse capítulo. Meus queridos, o capítulo 12 é maravilhoso, é realmente assim algo estupendo. Mas antes eu vou fazer só um resuminho do que a gente viu no capítulo 11 da semana passada, em que o título do capítulo é que nós nascemos para vencer. Isso já é assim um ânimo fantástico para nós, né? Nos dá um ânimo. Nesse capítulo, o nosso querido Gilmar Dias, ele coloca o entusiasmo mais voltado para o mundo corporativo, que é, olha, é super interessante. Então, ele faz assim, né, uma comparação entre o nascimento do ser humano, né, e o mundo corporativo. É fenomenal essa comparação. Gilmar?
você fez isso com maestria. E você coloca no capítulo 11 que viver entusiasticamente é uma questão de disciplina, não é? E criatividade. Nossa, maravilhoso também. Outra coisa que você colocou é que nascer e empreender são atos de coragem. Esse capítulo eu achei maravilhoso. E vamos, então, para o capítulo 12, né? O corpo humano, o portal perfeito de boas vibrações. Gilmar, querido, o que eu realmente eu entrei nesse capítulo de uma maneira assim, maravilhosa. E eu vou te pedir que você dê o seu boa noite para os nossos amados internautas e também que você fale a frase que você sempre coloca no início. Eu gostaria que você lesse essa frase no início do capítulo 12, por favor. Agora a palavra está com você. Boa noite a todos, um prazer estar aqui mais uma vez, nessa jornada de entusiasmo. Já vamos aí no 12º capítulo e eu mesmo estou surpreso com o livro, eu falo humildemente, né, porque eu sou suspeito para falar, mas cada vez que eu vejo você comentando, eu aprendo também, e quando eu reviso, quando eu leio novamente o capítulo para a gente conversar aqui, eu vejo coisas que eu não tinha visto, nem nas 30 vezes que eu li o livro para terminar ele, né? Então, a frase de hoje, que corrobora o tema do capítulo, é esse aqui: os vencedores tratam seu corpo como uma magnífica espaçonave que lhes dá o melhor e mais resistente transporte para suas vidas. Olha que lindo. A frase do escritor e empreendedor Dennis Waight, e faleceu em 1993. Olha, o corpo é tudo isso. É um veículo. Você pode até achar que o seu corpo é uma bicicletinha, que você não dá valor, mas é uma espaçonave, nada contra a bicicleta, mas é uma espaçonave de última geração. E aí nós vamos tratar nesse capítulo de quão maravilhoso é o corpo humano, e esse é um tema da ciência, da Bíblia, é um tema dos romances, é um tema do cinema, é o tema geral, o corpo humano. É eu e você. Então, venha para cá, que a gente vai se surpreender e se impactar com esse tema aqui, tá bem? Sem dúvida, sem dúvida. Eu achei muito próprio você colocar, né, que o corpo humano ele é uma indústria de altíssima complexidade e precisão. Sim. Incrível, né? Que é uma máquina de entusiasmo, que ele processa, ele incuba, ele gera e ele regenera e ainda elimina elementos. Fala um pouco disso para nós. Já começa pelo capítulo, né, Clay? O capítulo tem algo dentro do capítulo que daria outro livro. Por que se chama O Portal Perfeito de Boas Vibrações? Tem vários motivos, vou destacar 2. Eu chamo o corpo de portal já no título porque a forma como a presença divina tem para cumprir seus desígnios aqui na Terra, além dos anjos, obviamente, ele usa o corpo humano. Então, é um portal de passagem do mundo, da dimensão celestial para a dimensão humana. O corpo humano é. Olha, e também o corpo humano é um portal de passagem de entes malignos também. Ok? Porque... Então, o corpo humano é um portal perfeito para boas vibrações, mas ele é uma interface entre as dimensões, ok? E por que ele é um portal perfeito das boas vibrações? A palavra vibração aí tem relação com a musicalidade, com os sons que tem dentro do nosso corpo humano. Todos nós vibramos na frequência do cobre, como seres humanos. Tanto é que quando a pessoa comete um ato de violência, ele fica deprimido, ou ele se suicida, é porque ele saiu dessa frequência do cobre. Tem até um exemplo na Bíblia do rei Nabucodonosor, que ele estava no trono, depois aconteceu uma confusão vibracional na vida dele, e ele foi para o mato, e nasceu pelos, e ele foi comer grama de novo. Depois ele retornou. Isso aí foi uma deturpação vibracional, e ele virou monstro, virou besta. Entendeu? Então é muito sério isso, a questão da vibração.
todos os nossos órgãos têm a sua vibração. Tanto é que hoje a medicina está avançando e para curar um fígado que está doente, muitas vezes não se opera nem se dá remédio. A pessoa deita numa maca e começa a ouvir a vibração, a música do fígado sadio. Aí o fígado vai e consegue se afinar com aquela vibração. O corpo humano para matar verminose, a pessoa deita na maca e ouve a vibração daquela verminose que ele está, uma oitava acima. A verminose ouve e morre. Olha! Então, até o nível das moléculas, a gente vibra, som. Da molécula para baixo, a gente alterna. Então, o corpo humano é magnífico. Mas aí, dá muito pano para manga. Basicamente, foi por causa disso. Foi por causa disso que eu coloquei esse título aí. E o corpo humano, ele é simplesmente absurdamente preciso. E só para concluir essa parte, eu costumo dizer que ele é paradoxalmente forte e frágil ao mesmo tempo, porque você vê que qualquer coisinha nos atinge. Se a gente tiver uma desaceleração brusca, a gente vai falecer, né? Às vezes o carro frear rápido, bater. A gente devia ricochetear, né, como acontece nos desenhos, e não morrer, mas é assim. Mas, por outro lado, o corpo humano é extremamente forte e resistente, porque como é que uma pessoa pode se agredir durante décadas com vícios e ainda permanecer vivo e depois ainda ser perdoado e se recuperar? Então, é isso que o corpo é, esse polo petroquímico que eu falo aí. Que você chama, né? Essa máquina robusta, maravilhosa. Você fala que esse corpo humano que tem a função biológica, né? E, ao mesmo tempo, ele tem a conexão com as fontes naturais da vida, né? Lindo, né? O corpo humano, você fala do corpo humano e o meio ambiente. Eu quero ouvir o que você tem para dizer para nós. Vamos lá. Que o corpo humano era suposto de ser uma mera e maravilhosa extensão do meio ambiente. E quanto mais a pessoa se desconectar, menos vida e felicidade e propósito ele vai ter. É isso, para resumir, né? Nós somos uma extensão da natureza e é para ser assim. Pé no chão, abraço nas árvores, se espojar no chão como os animais, tomar sol sem roupa nenhuma para o sol atingir todas as partes do corpo, as partes íntimas, dentro da boca, dentro dos olhos, no couro cabeludo, igual aos animais. Comer aquilo que vem da natureza, aquilo que ainda está no sol. Tanto é que, agora há pouco, eu fiz aqui o meu almoço crudívoro e eu fui comer aqui no sol. É maravilhoso, a comida recebendo o sol e entrando dentro de mim, eu sentindo energia, é realmente maravilhoso. Conta, agora fiquei curiosa, conta para nós o que você comeu no seu almoço. Eu misturei vários vegetais, né? Tem aqui, eu não posso mostrar agora, porque está longe aqui de mim, mas tem um couve e coração aqui, um couve que parece um repolho, mas é em forma de coração. Aqui em Portugal eu cortei um pequeno todo, aí fiz um patê também com vários vegetais, aí criou aquela base, um abacate, aí dentro do patê foi azeite, para ele ficar maravilhoso. Dentro do patê tinha também um pedaço de cúrcuma desse tamanho, aí ele ficou bem alaranjadozinho, tinha um tomate vermelho dentro do patê também, tinha uma cabeça de alho dentro, aí veio salsa também, que mais? Aí eu coloquei um pouco de uvas passas dentro. Que delícia! Nossa, só pensar. E eu coloquei bem umas 100 gramas de azeitona. Eu comi e chega... Meu Deus, eu estava com gana, entendeu? De comer aquilo. Ficou fantástico. Você usa sal, Gilmar, nos seus alimentos? O sal já vem nos vegetais fermentados ou nas azeitonas, que ela está em conserva. O sal vem das conservas. Ou então, nas folhas verdes, ela é salgada. Então não precisa. De vez em quando, se você... um salzinho, você pega e coloca... Só um pouquinho assim, mas a priori não se come sal, não. É sal e açúcar. É sal, açúcar e farinha de trigo que está destruindo a humanidade. Destruindo o corpo, destruindo o portal e deixando o portal emperrado, que não abre, com as suas dobradiças enferrujadas, entendeu? Que coisa, né? Que coisa. E no final desse livro, meu amado internauta, o Gilmar vai dar algumas receitas para nós, viu? Olha aí, o almoço que ele já mostrou já deu para
para a gente ter uma ideia, né? Mas você fala também nesse capítulo de que sábios e médicos fizeram estudos a respeito da importância desses elementos para a nossa saúde, né? E que o nosso corpo se utiliza da interação entre esses elementos para manter-se vivo. Então, e você fala aí de um nivelamento da energia, manutenção da temperatura e ocorrência das reações químicas. Dá aí para a gente aí uma ideia de tudo isso. Eu tentei, como eu não sou cientista, nem da área de saúde, eu tentei dar uma explicação filosófica, teológica e transcendente para isso aí, né? Mas mostrando o que eu sinto que acontece dentro de mim. Para você ter uma ideia, o corpo humano lida diariamente, de forma milimétrica, com 5.000 enzimas. Dessas 5.000, 2.000 vêm nos alimentos diariamente e 3.000 são fabricadas. Por isso que é um polo petroquímico, elas são fabricadas aqui. Chega um elemento dentro do nosso corpo, aí aquele órgão responsável diz assim, cadê aquele outro elemento, aquele outro metal? Está aqui, portanto, a gente tem que comer os vegetais como ele vem. A folha ali já tem tudo, já tem o zinco, já tem o magnésio, já tem o potássio, que é para comer tudo junto. Se a gente for, como é que eu vou falar? Manipular os alimentos naturais, por exemplo, pega a fruta e deixa só a frutose. Olha, pega a fruta, espreme o líquido dela, o sumo dela e joga a fibra fora. Não convém, porque aquela fibra ali é para retardar o metabolismo da glicose para a gente não ter picos de insulina. Senão, se a gente comer só o suco da laranja, ele vai ter o efeito de açúcar. Então, é para a gente comer junto com a laranja. Eu acabei de comer aqui 3 laranjas, né? Entendeu? Então, a gente precisa consumir os alimentos igual eles vêm da natureza, para que os elementos que estão dentro dele dê ao nosso corpo a condição para ele fazer todas as suas operações, as suas misturas, né? Porque ele é um polo petroquímico. Para não ir muito longe, seria isso aí. O corpo, ele é exato. Não sei se você lembra aquelas indústrias onde, dentro de uma máquina, mistura várias cores de tinta para fazer uma determinado tom de tinta. Isso é feito por um robô. Eu trabalhei numa indústria de tintas, eu lembro bem. Isso é feito por um robô, mediante um programa de computador milimétrico, não pode errar. O corpo humano é assim, todos os computadores e robôs são feitos com base no corpo humano. A gente precisa se sentir, se valorizar. A gente precisa se sentir, se valorizar, se abraçar, admirar um ao outro. Hoje em dia ninguém pode fazer um elogio a ninguém, que já é assédio. Hoje em dia ninguém pode abraçar ninguém, que a pessoa fica com medo e colocando máscara. Pelo amor de Deus, a gente tem que voltar a viver, amar o nosso corpo e entregar ele para funcionar de forma perfeita, né? É verdade, é verdade. Eu vou te falar o que eu fiz hoje de manhã no meu café da manhã. O meu café da manhã foi um suco com espinafre, couve e metade de um limão siciliano, que ele é grande. Eu só tirei um pouquinho da casca, parti ele, bati bem batido no liquidificador, depois eu coei, né? Aí voltei para o liquidificador, joguei 2 bananas prata, né, dentro. Uau, Clay! 2 maçãs, só que aquelas maçãs pequenininhas, 2 maçãs e um pouco de uma conserva que eu tenho chama nagoshi, né? Que é uma conserva japonesa, mas com a base de gengibre. Bati no liquidificador e tomei. Esse foi o meu café da manhã. Que maravilha! E sustenta muito tempo. Né? Isso aí ajudou no processo de desinflamação e detox, com certeza, do seu corpo. Com certeza, com certeza. Mas vamos lá. Você fala também de uma ciência da vida, né? Que é oriental. Como é que é a pronúncia? Ayurveda. Ayurveda. Exato. E que você fala que ele se baseia em 5 elementos, né? Éter, ar, fogo, água e terra. Então, e você fala que as doenças e o entusiasmo
ocorre quando esses elementos eles estão em desequilíbrio, as doenças, né? Ou pode acontecer. Agora, quando eles estão equilibrados, o entusiasmo aí cresce, né? Fala um pouquinho aí, e você coloca, né, que a regulação do intestino, uma alimentação adequada, né, a meditação, e eles acrescentam também massagens. Então, isso tudo colabora para uma saúde de ferro, não? Queria que você comentasse sobre essa ciência, Gilmar. A gente está avançando, porque daqui a pouco a gente vai tocar no ponto da mudança que a medicina está tendo, graças a Deus. Aí eu dou como base isso aí. A Ayurveda é a medicina de 6.000 anos, quer dizer, ciência da vida, a mãe das medicinas. Você vê, a doutora Leia Ribeiro faz referência a ela também, é muito poderosa, essas terapias ayurvédicas. E eles levam em consideração o equilíbrio desses elementos aí no corpo. Mas isso hoje caiu em desuso pela corrente científica e médica dominante, porque eles querem evidenciar essa medicina que está aí há apenas 130 anos, entendeu? Que é a medicina medicamentosa. Mas, estou querendo dizer... Dá dinheiro. É a que dá dinheiro para Big Pharma, né? E eu estou querendo dizer que essa aí tem as curas naturais, as curas vibracionais, né? Essas curas transcendentes. Tanto é que tem algo errado que não se pode nem falar que isso ou aquilo cura. Eu fico me perguntando, daqui a pouco, eles vão implicar se a gente falar que Deus cura. Só vai falar isso daqui a pouco, entendeu? Às vezes eu converso com pessoas aqui, terapeutas ou da alimentação viva, aí quando fala assim qualquer coisa sobre a palavra cura, porque são pessoas também que não têm esse compromisso com o divino, né, essa caminhada com a interpretação espiritual, aí a pessoa diz, não, nem fale isso, por favor, eu não disse que os meus programas curam, a pessoa fica com medo. Eu digo, pois eu declaro agora que você está curado só com as minhas mãos aqui, ó. Põe a mão assim na sua cabeça que eu vou lhe curar daqui. Aí eu entro numa brincadeira com a pessoa, mas é uma brincadeira séria, porque, na verdade, eu acredito que se a gente está aqui, o oceano aqui nos separando, mas você está me vendo, tanto você pode me curar daí, Clay, como eu posso te curar daqui, porque quem cura é o amor, e essa vibração do coração é infinita. Isso é tema para o capítulo 13, né? O coração, abrigo da centelha da vida, ok? Que vai mostrar que a vibração do coração é infinita. Olha, acabei de fazer uma oração com o meu irmão, eu fiz uma chamada para ele com um vídeo. Ele está hospitalizado com Covid lá em Sorocaba e eu estou aqui em Campinas. E eu fiz exatamente isso. Com as mãos, eu impus mesmo as mãos assim, né? E ainda orei com ele. Mas ele ficou impressionante. Quando eu terminei, ele estava tão entusiasmado, Gilmar. Estava curado. Eu fiquei muito feliz, sabe? Eu falei, receba o meu abraço, né? Mas ele ficou tão grato, e isso que é importante. Eles não queriam que alguém dissesse que esse vírus chinês tinha cura, e os pastores perderam a grande oportunidade de dizer que Jesus curava o vírus chinês. Isso aí para mim, eu tenho 52 anos e tenho 35 que eu sigo Jesus. Isso que eu acabei de te falar, foi a coisa que mais me aborreceu durante esses 35 anos. Como é que se perdeu a oportunidade de falar que Deus cura, de que Jesus levou as dores e os vírus, e de que não é suposto da humanidade ser destruída por nenhum vírus, que um vírus não tem condição de destruir a vida humana. A vida humana vai ser destruída na Terra através de meteoros caídos do céu, que a Bíblia diz. O suco verde que tu tomou hoje de manhã até se você tivesse feito uma nebulização com bicarbonato, ou tivesse lavado os seus vegetais com bicarbonato, colocasse um pouquinho ali dentro, já seria suficiente para destruir vírus. A nossa boca destrói vírus, nosso estômago destrói vírus, o nosso intestino destrói vírus, os alimentos destroem vírus. Quem entrar morre.
Agora, quando a pessoa já está desconectada da natureza, não sabe o potencial do seu corpo, se alimenta mal, ele está dominado pelo medo, isso aí não foi o vírus que matou, foi a pessoa que se matou, foi a pessoa que se entregou, porque ele não estava se cuidando. Vitamina D abaixo de 20 é praticamente câncer. A vitamina D tem que estar acima de 80 e sem limite. Não existe dose tóxica para a vitamina D, então a pessoa pode injetar na veia 10.000 unidades para recuperar rápido a condição. Então, existe cura. E agora, se alguém quiser me prender, me prenda, que lá dentro do cárcere eu vou abrir e dizer que Jesus cura, acabou. É assim, era para ter acontecido isso, mas o sistema religioso se entregou mostrando que está doente também. Isso aqui foi um parênteses. Isso aqui foi um parênteses. Vamos voltar, né? Vamos voltar para o teu capítulo aqui. E você fala, então, depois você fala que o nosso corpo realmente é uma indústria muito robusta, né? Que aí você fala de ser o polo petroquímico, e você fala desses profissionais agora que têm terapias complementares e uma autorregulação natural. Essa nova ciência, que na verdade é a ciência antiga, né? Sim, uma ciência que foi escanteada, né? É uma ciência que traz essa consciência ampla de uma saúde realmente viva, né? De uma saúde verdadeira. E aí você fala da alimentação de vegetais crus, você fala que muitas ciências são fabricadas, né? Ou doenças. Até por doenças, né? Você falou ciência, muita doença. Não. Perdão. Retiro o que eu disse. Então, muitas doenças, né? São fabricadas ou, às vezes, até provocadas pelos próprios medicamentos. Hoje a gente já sabe que um determinado medicamento, aí não vou falar o nome, né? Que ele pode causar Alzheimer. Ele vem aí com um benefício de que ele ajuda o seu estômago quando a pessoa toma muita medicação, quando tem refluxo e tal, mas, em compensação, é um ataque tremendo para o cérebro. E já tem, isso não é coisa que a gente está trazendo, e nem não é nenhuma novidade, mas a própria ciência está provando que determinados medicamentos realmente são causadores de Alzheimer, né? Agora, só para mostrar por que isso acontece. Porque o corpo humano ele é tão maravilhoso, todos nós somos humanos, temos várias semelhanças, mas temos muitas diferenças também. Daí que um produto químico não vai surtir efeito igual para todos. É isso que a medicina esquece. Entendeu? Esse é um problema gravíssimo. Gravíssimo. Por exemplo, o mito da proteína. Vou comer proteína do animal. Toda vez que cai no nosso corpo qualquer proteína de qualquer outro animal, acontece imediatamente uma reação autoimune, porque aquilo é estranho, que a proteína de cada um de nós é personalizada, feita a partir do entrelaçamento de aminoácidos que estão nos vegetais. Então, se a gente pegar e comer uma proteína, canibalizar uma proteína de outro ser humano, de outro animal, aí o corpo vai ter um trabalho terrível, altamente inflamatório, para ele quebrar aquela proteína e tirar os aminoácidos que estão ali dentro, que já tinha sido usado, para fazer o nosso personalizado. Tanto é que o meu órgão não serve para você, nem o seu para mim. Quando a pessoa recebe um órgão de outra pessoa, de outra, tem que receber um coquetel de remédio para não ter rejeição, por causa disso, porque as proteínas de cada um de nós é personalizada, é diferente. Somos indivíduos, né? Somos indivíduos, ou seja, somos individuais. Únicos, cada um únicos. Exatamente. Por isso que a nossa digital é única, a nossa voz é única, a nossa retina, né, é única. É uma coisa. Nem gêmeos possuem a voz igual. Pode ser alguma coisa parecida, mas tem alguma coisa que a voz modifica, não é?
Eu amo esse corpo humano, viu? É demais. É realmente fenomenal, né? Então, você fala que é tempo de se entusiasmar, você fala, é tempo, né, de despertar para a vida, dar ao corpo o devido ambiente. Vamos lá, vamos conversar sobre isso. O que, que você fala? Aí você fala para depois a gente entrar em determinados termos mais assim, mais técnicos que você fala do corpo humano, né? Então, você fala que para um bom alinhamento entre os sistemas, os membros, né, os órgãos e as organelas, né? Então, precisa se dar ao coração e demais órgãos vitais as melhores condições de funcionamento, bem como assegurar um trânsito, eu achei muito legal, um trânsito normal no eixo intestino e cérebro, quer dizer, são duas cabeças que nós temos aqui, é ou não é? Então, e ainda e um ponto proporcional... de parada e um no meio que é o coração ainda, né? Tem o seu cérebro E também. aí, exato, e aí você fala das glândulas pineal, né, e timo. Vamos lá, eu quero que você fale sobre isso aí. Vamos lá. Você falou primeiro aí do ambiente. O ambiente perfeito, a oxigenação, a doença não existe. O que existe é sintoma. O que nós chamamos de doença é, na verdade, asfixia das células. Deixar a célula sufocada, sem oxigênio, por falta de alimento ou por contaminação. Se você começar a contaminar um solo, nós somos solo. Se você começa a contaminar um solo, óbvio que ele vai ficar sufocado sem oxigênio. Ele vai entrar em curto. Ele vai ficar ressecado. Por exemplo, as doenças existem por causa da asfixia e ressecamento. É aí que mora a morte. É aí que mora a morte. Asfixia e ressecamento. Que vem pela intoxicação. Entendeu essas três palavras? Então, se o corpo tiver um ambiente oxigenado, tiver um ambiente limpo, ele vai ter condições de funcionar bem, os órgãos vitais vão agradecer. Eu te falo, eu te dou a minha palavra. Outro dia eu comi alguma coisa que tinha açúcar, que tinha muito. Quando foi à noite, eu acordei e eu tive a sensação de que estava havendo uma reunião de discussão dentro do meu organismo, onde havia muita reclamação com a mente ou com o cérebro. Tinha reclamação vindo de baixo para cima, por que deixou aquele açúcar entrar? Foi. Os meus órgãos conversando, dizendo que estava ruim, estava sufocando, e o contrário é verdade. Eu me lembro quando eu entrei no crudivorismo, eu acordava à noite com os órgãos interagindo entre eles, falando assim, tá bom, ó, essa enzima tá bom, agradecendo um ao outro porque estava tendo esse trânsito enzimático de forma perfeita. Mas isso aconteceu esta semana, eu estava em Lisboa, agora eu voltei para Viana do Castelo, eu estava em Lisboa e eu saí com alguém assim para conversar, uns amigos aí, tinha uns bolinhos de coco, uns docinhos de coco. Aí eu tomei aquilo com café, mesmo o café estando sem açúcar. Quando foi à noite, mas não ficou de graça. Aí no final da reunião, ó, Clay, é sério, eu não estou louco. No final da reunião, houve a seguinte ordem: então vai ter que se levantar agora e ir no sanitário mais cedo, porque seria 6 da manhã, e agora tem que ir 3 para a gente recomeçar aqui para fazer a faxina de 2 vezes. Aconteceu isso comigo essa semana. O que eu estou querendo dizer? Que o corpo precisa dos ingredientes necessários para ele funcionar de forma livre, de forma sadia, entendeu? Aí tem o trânsito eixo intestino, o necessário bom trato intestinal, porque através do nervo vago tem uma estrada, uma rodovia entre o cérebro e o intestino, na qual 90% a comunicação é de baixo para cima, mandando hormônios para o cérebro. Então, a alegria é construída nas tripas. Ela vai para o cérebro. A alegria é fabricada nas tripas. A gente nota isso em pessoas que têm doenças intestinais. Né? A gente vê
por exemplo, uma doença chamada Crohn, né? Sim, Onde os inflamação crônica. intestinos grudam, eles Pois. grudam e a pessoa acaba tendo que fazer cirurgias, cortar pedaço de intestino. É mais ou menos isso, são as angústias. A vida e a morte está nisso aí, as angústias, a Não. violência. Todo mal. E vai para o intestino mesmo, né? Todo o mal vem do intestino. Hoje, os meus estudos apontam o seguinte: se uma pessoa mata a outra, aquilo veio do intestino dela. Se uma pessoa briga ou humilha a outra, aquilo veio do intestino dela. Para mim, hoje, está claro isso. Eu até estava conversando com outra pessoa outro dia, ele falou assim, não, isso não é verdade não, porque só tem uma inteligência dentro de mim que está no meu cérebro. Eu não posso ser comandado por inteligências que estão dentro dos meus intestinos. Eu só dei uma risada e não falei nada. Tá entendendo? Me respondeu à altura. Mas eu não pude dar prosseguimento, mas eu gostei da resposta. Foi muito boa a resposta, entendeu? E você falou das duas glândulas aí. Das tem a glândulas, né? A timo, que está aqui, ó, todo dia de manhã eu bato assim. Tem até um exercício no final do livro para a pessoa bater e despertar a timo. Todo dia de manhã, quando eu coloco minhas pernas para cima, ou até à noite mesmo, eu bato aqui, ó. Aqui, até os nossos 12 anos de idade, foi maturado os linfócitos T aqui, e foi preparado até os 12 anos a defesa para toda a nossa vida. Isso é lindo demais. Depois a glândula timo se retraiu assim, mas a gente pode ficar estimulando ela. E a pineal é o terceiro olho. Quando a gente era bebê, lá no ventre da nossa mãe, conforme o capítulo passado, nasceu nos 3 olhos. Nasceu aqui no céu da boca, foi subindo, aí 2 vieram para aqui e 1 veio para o meio do cérebro, que é a glândula pineal. E lá na glândula pineal, olha que lindo. Na glândula pineal residem os nossos cristais da idade. Que idade você tem agora? Eu vou fazer 7,3 no final do mês. Tá bem. Então, você está com 72 camadinhas na sua glândula pineal. No final do mês, vai criar uma 73ª. Então, lá é tipo um carocinho de feijão feito em camadas. E essas camadas é exatamente na quantidade de anos que a gente tem. É ou não é maravilhoso? Maravilhoso mesmo. Nossa, e ela, a glândula pineal, é quem conecta a gente com a vibração da lua, do sol, das marés e do divino. Que coisa! É a glândula pineal que produz a serotonina e a melatonina. A melatonina para a gente dormir e a serotonina para a gente levantar e ficar feliz. Né? Ela vê o que esses dois não veem. A glândula pineal é para ver coisas espirituais e sobrenaturais que esses olhos aqui não conseguem ver. Então, o corpo humano é completo, caramba. Meu Deus. Completíssimo, maravilhoso. Meu Deus. E você coloca que essas duas glândulas, né, a pineal e a timo, são obras-primas da natureza. Elas deixam o corpo humano ainda mais impressionante. Olha como você realmente escolhe as palavras aqui. Você vê que tudo que eu falo, Clay, tudo que eu falo são coisas óbvias, que a gente já sabe, são palavras que estão dentro de você também. Mas não é verdade? Tudo palavras que você já usa. Mas a forma como eu consegui combiná-las nos mostra essas verdades aí. Mas tudo coisas óbvias. Não tem nada extraordinário no Fagulha. É tudo coisas óbvias. Exato. Você fala que elas são defensoras e reparadoras da vida. Por isso, são a fonte do entusiasmo. Pois. Realmente, né? Aí você coloca da poderosa pineal, né? Chamada com razão do terceiro olho, né? E você bem colocou as funções dela, né? De produzir melatonina e serotonina. Muito bem. Aí você fala de um médico brasileiro, o Sérgio Felipe de Oliveira, que ele faz realmente um estudo dessa glândula e ele descreve como o relógio do cérebro. Eu achei muito interessante o nosso roteador mental, né?
E o sensor espiritual, né? Uma ferramenta de percepção da realidade metafísica, né? E um mecanismo para acesso à espiritualidade e às outras dimensões. Fala um pouquinho o que esse médico fez de experiência, né? Ele afirma que o corpo humano, que lida com as nuances, né, da alma, e com a variação do tempo, já que a glândula pineal é o ninho dos nossos cristais da idade, como lindo, né, Cláudia? É lindo. Nossa, são formados nas mitocôndrias. Nossa, quando eu via isso há tanto tempo, né, achava que não era nada, né? Achava que era chato. Ai, que não achava um nome bonito, né? Mitocôndrias, né? Mas fala um pouquinho desse médico, dessas experiências. Primeiro, vou dizer que nós estamos entrando numa área muito sensível, onde se sabe muito pouco ainda. E esse médico aí que eu citei, ele é um entusiasta da glândula pineal, eu vi várias palestras dele sobre o tema, e eu aprendi sobre glândula pineal aí com ele. E ela é a nossa interface entre a dimensão que a gente sente e que vive e a outra dimensão, justamente por isso, porque mesmo quando a gente está dormindo, que os outros 2 olhos estão fechados, ela continua roteando. Olha, e ela sente a presença até de espíritos perto de nós. Entendeu, Clair, o que eu estou falando? A habitação do Espírito Santo em nós tem relação... Quando a Bíblia diz assim, o Espírito se comunica com nós, nós não sabemos o que dizer, mas o Espírito se comunica conosco até com gemidos inexprimíveis. Ele faz isso através da glândula pineal. É demais, perfeito. Entendeu aí? Quando a gente está dormindo, a glândula pineal sabe se em volta de nós está tudo escuro ou se tem luz. Se tiver luz em volta de nós, ela continua produzindo serotonina. Por isso que a gente não dorme. Se dormir, você vai acordar. Se dormir em lugar claro, você vai acordar e não vai estar totalmente restaurado. Porque o certo é dormir em ambiente escuro. É verdade. Eu durmo quando eu vou para a casa da minha mãe, a janela dela, o quarto que eu durmo, fica bem para a rua. E a cortina é branca. Então, vem a luz do poste de fora. Não pode, isso aí não realmente me atrapalha. Eu falei, essa semana eu vou comprar uma cortina bem escura. Uma cortina blackout, É maravilhosa, ainda se sabe muito pouco sobre ela, porque ela enfrenta preconceitos, a glândula pineal, porque diz que é coisa metafísica, coisa fantasmagórica, que não é científica. A gente está cansado desse lero-lero, dessa fuguinha, né? Mas esses argumentos aí não aguentam nem 5 minutos diante desses exemplos práticos e da nossa vida. Eu sou muito prático. E eu vou dar o exemplo prático, que eu vim para minha casa, aqui é bem escuro, eu fecho todas as portas aqui, só deixo, né, a ventilação da minha janela, mas a minha janela é de alumínio, então ela é bem escura. Eu tive um sono totalmente diferente essa noite de quando eu durmo em São Paulo. Nossa, foi um sono assim reparador. Eu levantei descansada. E olha que interessante, os cristais da idade não são fabricados nela, são fabricados nas mitocôndrias. Eu não lembro agora, também não pesquisei. A distância, ela fica no cérebro. Em quais mitocôndrias, de quais tecidos, de quais localização no corpo. Eles são fabricados na mitocôndria e vão para lá, para a glândula pineal. Foi isso que está dito aí, né? Isso, que os cristais da idade são fabricados na mitocôndria. Por quê? Aí nós vamos entrar no outro capítulo, a gente vai falar sobre o poder das mitocôndrias, que é dela onde há a fábrica. Elas são as caldeiras do nosso corpo, onde a gordura é queimada na presença do oxigênio e fabrica o ATP, que é a nossa energia vital. Isso aí vai dar muito pano para manga no próximo capítulo também, entendeu? E a questão da Eva mitocondrial, que eu vou explicar também. Meu Deus, isso é muito profundo. A Eva mitocondrial, que é um DNA que está na mitocôndria, que a gente herda só das mães. E eu sei o motivo disso. Suponho que eu sei, eu vou dizer no dia, tá bem? Mas, por enquanto, a glândula timo e a glândula pineal são maravilhosas aí nesse processo
magnífico das boas vibrações do nosso corpo. E aí você fala que essa ciência, na página 132, você diz que ela está apenas engatinhando no que diz a respeito ao conhecimento do nosso próprio corpo, né? Em especial sobre essa glândula, né? Entretanto, você diz que já sabemos que, além dos hormônios que produz, ela gera também uma superenzima, você vai dizer o nome dela depois, né? Cheia de mistérios, a qual é produzida também por animais e plantas. Então, eu queria que você falasse essa substância magnífica, né? Que a abreviação dela é DMT, depois você vai falar o nome dela, e ela é chamada de molécula do espírito. Pois, e quem que fala um pouquinho dela para nós. Foi descoberta por um físico canadense, né? Esqueci o nome dele agora, mas está aí no livro. Richard Menzies. E esse assunto entrou por uma contribuição do meu filho Caio. Numa das nossas conversas, eu falando sobre o tema do livro, aí ele trouxe esse assunto, eu fui pesquisar e coloquei aí. A DMT, dimetiltriptamina, é a molécula do espírito, que justamente ela mostra como a glândula pineal é misteriosa e magnífica, porque é gerada nela lá essa substância. Que acontece? Quando a gente vai nascer, a gente recebe uma... Ela é injetada na nossa biologia, no nosso sangue, durante as grandes tempestades hormonais que ocorrem na hora de nascer, na hora de morrer, em meditação, em oração, no momento da produção artística, no momento do sexo, no momento do coma ou da morte. Então, é como se fosse um êxtase de natureza metafísica que é dado para a gente suportar uma tensão absurda. É incrível que como realmente nós estamos engatinhando. Pode continuar. Porque se a pessoa sofre um acidente e leva uma pancada muito grande, aí ele começa, que minha mãe falava de transvaliar, começa a ver coisas. Isso aí foi a injeção de DMT que a pessoa recebeu para ele suportar aquilo. Aí pode vir através do uso de drogas também, através do tomar aqueles chás, a ayahuasca e o santo daime, entendeu? Essa substância pode ser conseguida através do extrato de plantas para a pessoa tomar em caráter para se descobrir. Aí a pessoa vê jacaré, vê elefante, vê anjos, vê demônios, vê monstros, vê bicho, vê tudo. Ele consegue ver as coisas que estão ao nosso redor e que esses olhos aqui não veem. Ou seja, uma injeção de dimetiltriptamina faz com que esses olhos passem a funcionar como a glândula pineal. Que coisa interessante, né? E você fala também que aí funciona, realmente, aí funciona com uma injeção de entusiasmo, né? Que leva... Claro, é o meu tema. Olha, tem um homem na Bíblia. Tem um homem na Bíblia chamado Estevão, que foi apedrejado. Quando ele já estava muito dolorido, muito machucado, muito ensanguentado com aquelas pedras, já perto de morrer, ele olhou para o céu e viu Jesus em pé, chamando ele. Isso aí foi a injeção de dimetiltriptamina que abriu a glândula pineal para ele ver. Olha que coisa, hein? Entendeu? Coisa, né? Entendeu aí? Jesus na cruz, Eli, lama sabachthani. Tem também na hora do medo, tem um profeta, Elias, Eliseu e o seu ajudante estavam cercados por um exército, eles estavam tremendo de medo. Aí eles viram carruagens de fogo ali protegendo eles. Uma injeção de dimetiltriptamina. Olha, a Bíblia é cheia de experiências quânticas. Aliás, na Bíblia só tem experiências quânticas e metafísicas. Não tem mais nada. Porque é um milagre atrás do outro, é a pessoa conversando com Deus, com o anjo, é a jumenta falando com Balaão, é o rei que virou uma besta, animal, né? Uma besta e foi lá comer. É Maria sendo também recebendo a injeção de dimetiltriptamina e recebendo a virtude do Espírito Santo. É Paulo sendo mordido por uma cobra e resistindo àquilo.
realmente, olha, eu costumo dizer que realmente a Bíblia, ela é uma terapeuta ali à nossa disposição, à nossa E disposição. só tenta ridicularizar quem não conhece, né? Quem não conhece tenta ridicularizar, mas é uma tolice que não vale a pena nem você responder. Uhum. E aí você coloca, né, que essas coisas invisíveis aos olhos comuns, mas perceptíveis ao terceiro olho, né, que fica, realmente que fica no centro do nosso E o que é cérebro, isso né? tem a ver com entusiasmo? Tudo. Tudo. Isso é Tudo, né? entusiasmo. Aí eu só tratei de entusiasmo no livro todo. Por isso que o Fagulho é o maior manual de entusiasmo de todos os tempos. Porque as pessoas falam de entusiasmo em um artigo. Aqui não, é 250 páginas só sobre entusiasmo. Eu trago as outras coisas, mas essas coisas, elas são para corroborar o tema. Valeu? Pode seguir aí. Exato. Falta 10 minutos. Você coloca aqui que a timo, por sua vez, né, não deixa a desejar, porque a nossa glândula da felicidade, do amor próprio e do entusiasmo, embora seja pequena, ela é de suma importância para a nossa vida, né? Aí você coloca que ele reage prontamente aos estímulos externos, tanto visuais como sonoros, e o seu desempenho tem relação direta com os nossos sentimentos. Se estamos tristes, fracos ou tomados pelo medo, ela se retrai e ficamos suscetíveis a enfermidades. O termo timo vem também do grego e significa energia vital. Ela se expande quando nos sentimos felizes e motivados. Olha aí o entusiasmo, né? Então, assim, o sistema imune se reforça. Vamos falar um pouquinho dela, Gilmar? É a glândula timo, exatamente. Uhum. A energia vital. Imagina o valor que os romanos davam a isso, a glândula timo, né? Uhum. E eu digo também que ela está numa posição aqui, né, entre os órgãos vitais, é uma posição de enfrentamento, onde nas guerras, nas batalhas, nos relacionamentos, a gente abraça uma pessoa também, já bota logo a timo ali. Então, essa energia flui entre as pessoas. Ela, até os 12 anos, ela funciona como eu já falei, a todo vapor, e depois ela se retrai, mas ela, olha que linda, ela deixa o trabalho de defesa, o plano de defesa todo pronto para o resto da vida. Junto com os 600 linfonodos, que são os laboratórios de análise química que tem no nosso corpo, porque tem 600 laboratórios no nosso corpo, que vai depender por onde o patógeno entrar, ele vai pegar um pedacinho daquele patógeno e vai correr no linfonodo mais próximo que é o laboratório para mandar fabricar o mecanismo de defesa, o anticorpo certo. Por isso que a gente não pode ter medo de nada, porque o corpo humano é poderoso. Né? É poderoso para ter sempre uma renovação. Você fala que é uma indústria de material bélico, olha que interessante. De altíssima poder e fogo. E da melhor qualidade. Eles é um posto de saúde equipado com alta tecnologia e elevada inteligência, que atua na prevenção vital de forma absolutamente organizada e com perícia total. Então, essa glândula... Eu soltei a mão. Eu soltei a mão aí, não foi? Ela monta esses arsenais biológicos, né, inimagináveis, não podemos nem imaginar, né, com poder de fogo, né, quando você pensa aí numa guerra, né, é incrível. Então, por isso que ela tem essa localização, né, ela se localiza na frente, bem no centro, né? Nada é à toa, é lindo demais. Agora você fala também de um outro segredo da vida do entusiasmo, do vigor permanente, está nos telômeros. Fala um pouquinho deles aí. Os telômeros são os bastonetes, uma espécie de unha ou então uns cotonetes assim que tem no nosso DNA, né? Então,
Toda vez que a célula vai se reproduzindo, que a gente vai ficando mais velho, esses telômeros vão diminuindo. E se tivesse um jeito desses telômeros não se desgastar e não diminuir, a gente viveria eternamente. Olha, entendeu? Que coisa. Por que viveria eternamente? Porque cada célula nova que era replicada não tinha nenhuma diferença da anterior, ela era igualzinha, então ela ia permanecer perene, não ia ficar velho. Então a gente só fica velho porque os telômeros diminuem, beleza. Só que tem a telomerase, que ajuda os telômeros a ficarem normais e a não envelhecerem. Só que o ser humano ainda não tem controle sobre a telomerase, porque ela tem um efeito colateral. Se ela sair de controle, ela produz tumores. Esse é o problema da medicina em relação à longevidade. Quer usar a telomerase, mas também perde o controle e ela causa os tumores. Tumores. Olha, você fala dessa cientista, a Elizabeth Blackburn, que ela liderou uma pesquisa sobre os telômeros. Fala aí para nós dessa pesquisa dela. Foi uma pesquisa ampla, tá bem? Que essa médica fez sobre a importância dos telômeros e da telomerase, e eu faço várias comparações aí, que não vai dar tempo para a gente explicar tudo agora, mas podemos até retomar esse assunto depois, tá bem? Mas é muito interessante mesmo. Nossa, esse seu assunto aqui, olha, a gente não vai poder terminar ele hoje, não tem como. A gente retoma essa parte aqui na semana que vem. A gente continua falando dos telômeros na próxima semana. Então, Gilmar, eu gostaria que você agora fizesse as suas considerações finais, né? E se despedisse do nosso querido internauta. E a semana que vem, olha, pessoal, vocês precisam continuar conosco, que é muita coisa. Não dá uma live para a gente falar desse capítulo, não, tá bom? Eu me despeço com muita alegria mais uma vez, o capítulo foi maravilhoso. Eu quero concluir dizendo que vamos respeitar o nosso corpo, vamos nos amar, vamos entender a importância dele, vamos dar a ele todas as condições para ele ter um funcionamento maravilhoso e nos levar até o fim do nosso propósito de vida aqui, nessa existência, porque, com certeza, uma vida longeva e sem dor vai ser muito mais prazerosa e vamos conseguir cumprir o nosso propósito, ok? E, aliás, tem uma preocupação muito grande também, porque no dia do juízo final, cada um de nós vai responder lá por aquilo que nós fizemos de bom e de ruim através do nosso corpo, ok? Então, isso é para pensar. Verdade. Tem até versículo bíblico. Na semana que vem você vai até citar esse versículo bíblico. Querido internauta, foi assim, olha, hoje foi maravilhoso. Foi uma live bastante esclarecedora. São coisas tão importantes para a nossa saúde. E eu quero te encorajar, continue aqui conosco, divulgue realmente essa nova live. O livro A Fagulha dos Vencedores vai ser impresso aqui no Brasil. Futuramente ele vai estar aqui, você vai poder ter ele na sua mão, mas eu quero te encorajar, querido internauta, esteja conosco na semana que vem, continue conosco a aprender muito. Esse livro é realmente maravilhoso. Continue conosco na semana que vem com esse livro aqui formidável, né? Esse livro aqui é demais, é fenomenal mesmo, e em breve você vai ter ele na sua mão. Eu desejo a todos vocês uma semana saudável, uma semana com muito entusiasmo, uma semana com muita alegria. Até a semana que vem, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.